música. Do meu lado, grande sambista, já trabalhou em tanta coisa, fotógrafo, escola de samba, Gilson Ferreira. Seja bem-vindo, Gilson. Roberto, obrigado pela renovação do convite, nós estamos orgulhosos. Estou falando primeiro, sabe por quê? Por quê? Questão de respeito de idade. O mais jovem fala primeiro, depois os mais velhos falam. Perfeitamente. Né? Eu sou um cara privilegiado, tenho grandes amigos e consegui, na minha trajetória de músico, conhecer muitas pessoas boas. E tenho a honra de conhecer Vitor Guedes, Ricardo Kowalski, que são dois moleques geniais. Conhecem muito de música, muito de choro. Então eu falei, o Roberto me convidou de novo para falar sobre a minha história de música. Eu só componho porque Deus Supremo falou, vai compor, você não vai ser famoso, só vai ser compositor. Então vamos falar de choro, que é a coisa mais importante no momento. Você falou que é bonito, choro é a coisa mais linda que pode ter. E esse menino aqui, ó, eu tenho acompanhado a trajetória dele, ele além de estudar muito música, ele fala sobre a história do choro. E quem gosta de música boa tem que ouvir o site dele, ele no Instagram, ele no Facebook, essas coisas todas que vocês conhecem. E aquele menino ali, o Ricardo Kowalski, é um caso à parte. Eu tenho como um filho, ele sabe disso. Então estou aqui com o maior orgulho. Sou compositor, você sabe disso. Sim. E a gente vai apresentar uma música minha, da minha autoria. Opa. E o resto nós vamos meter uns choros de alta qualidade para você ficar muito feliz. Vocês vão ver. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite novamente aqui, né? Muito obrigado. Olha, ficamos muito felizes aí por trazer vocês, porque eu amo música de qualidade, e vocês... Eu acho que música não é só saber tocar, você tem que ter um dom especial, um carisma, né? E eu nunca esqueci o nome dele, porque o nome dele é Kowalski. Ele era da Star Trek. Da Star Trek. Trabalhava com o Capitão Kirk. Seja bem-vindo, Kowalski. Muito obrigado, muito obrigado. Esse livro é bom. Ô Vitor, vamos voltar pro Vitor, depois a gente volta aqui pro Gilson. O que é o choro? O choro, ele... É engraçado essa pergunta, ela é muito ampla, porque ela tem várias respostas. Mas, rapidamente, podemos dizer que ela é não só um universo musical e social, mas também um gênero propriamente dito, um gênero musical, no caso, né? Como é que nasceu o choro? Até hoje é uma discussão muito complexa, mas, resumidamente, é a união da música dos negros e da música dos europeus. Porque você consegue perceber muitos elementos, seja na harmonia, seja no pensamento melódico dos europeus, mas todo aquele balanço, aquela coisa gostosa de ritmo que vem da música dos negros. E é uma coisa muito importante. Não todos, né, obviamente, porque o Brasil é muito grande, mas muito dos gêneros que nós escutamos aqui no Sudeste, no Nordeste também, em diversas regiões do Brasil, você consegue perceber elementos dessa fusão, que no caso é o choro. Porque foi um momento muito importante da música popular brasileira. Ali que se nasceu também um estilo propriamente dito de música brasileira, entendeu? Que influenciou muitas coisas. Começo dos anos do século XX, não? Não, a gente está falando de 1850, 60. O choro ele é muito antigo e é engraçado, né? Primeiro gênero genuinamente brasileiro, quase 200 anos de tradição, e você sai na rua e você pergunta diversos nomes de estilos musicais, não que sejam melhores ou piores, a questão não é essa. A questão é, por exemplo, todo mundo sabe o que é um samba, o que é um forró, o que é um baião, tudo bem, e tem que saber mesmo. Mas agora você pergunta do choro, o pessoal não sabe. O que aconteceu nesse meio do caminho, né? O que aconteceu que se perdeu, que se descolou a tradição do próprio povo, assim, engraçado, né? O Kowalski, não seria que para se tocar um chorinho tem que ter talento, tem que ter habilidade, e também é um trabalho de esforço, de você ficar treinando, né, repetindo e tal. Talvez seja isso que tenha afastado nesse momento brasileiro de músicas um pouco mais complexas, mais bem construídas? É um gênero bem complexo de fato, exige muito estudo. Eu não sei o motivo do porquê as pessoas não gostam,
Mas eu acho que é mais falta de acesso mesmo, às vezes a pessoa nem sabe que existe, né? Ela não vai... mas se ela se depara com esse gênero, eu mesmo não conhecia, fui conhecer por acaso numa roda de choro lá, na Santa Ifigênia, por acaso, e a primeira vez que eu ouvi eu me apaixonei. Então, às vezes é só falta de acesso, a pessoa tem que começar a ouvir, tem que ter acesso a esse tipo de música para ver que de fato é uma música muito bonita. E geralmente todo mundo gosta, né? Até os estrangeiros adoram. E o Gilson começou mais com samba, né? Antes de conhecer o choro, conhecer no sentido de se aprofundar mesmo. Primeiro foi samba, né, Gilson? Exatamente. Eu, aos 7 anos de idade, minha tia falou, você vai ser batuqueiro. Coisa mais linda, batuqueiro. Escola de samba tem batuqueiro. E ela vinha do Rio de Janeiro, que ela era da Mangueira, e trazia uma caixa de guerra. Era o único instrumento de verdade que tinha na nossa roda. Era a caixa de guerra, a gente batia na panela, batia na mesa, batia num balde, e o samba entrou em mim. E aí, quando você falou do choro, aí, que o Kowalski estava explicando, vê só, é falta de acesso ou falta de informação, eu não querer ter informação. Quando pergunta, que samba que você gosta? Ah, eu adoro aquele sambinha brasileirinho. Sambinha não, o respeito é aquele tremendo choro. Todo mundo fala que é o samba, e não é samba, é o choro. Então, as pessoas conhecem, mas não se atentaram qual é o choro. Que tem choro sobre vários segmentos. Então, o brasileirinho é um exemplo típico de que as pessoas falam, coloca um samba para mim aí, e brasileirinho. E na realidade não é. É um grande choro, um dos mais tocados no mundo todo. Qual é o melhor, qual é o mais bonito? Não me pergunta que eu não vou saber responder. Meu negócio é todos eles, eu não consigo ver um choro feio. Todos os choros são bonitos e entra no ouvido da gente com a melodia. Tem um choro de autoria dele, você tem que ver que coisa linda. Tem um choro que ele toca, minhas mãos, meu cavaquinho, que me emociona. Ele toca para mim, porque ele sabe que me emociona muito. Eu tinha uma história no passado, e essa música são todas lindas, todas. Uma valsa bem tocada está no caminho do choro, que o choro se embriaga em todos esses caminhos da música. E eu fui pro samba, só que eu gosto de samba, choro e música italiana. Voltemos a falar de música. Muito bem, voltemos a falar de música. A nossa música é o choro. E em Guarulhos, Vitor, está acontecendo o Festival de Inverno, não é verdade? Uhum. E parece que o Gilson vai tocar, Gilson? Eu e o Vitor foi especialmente convidado, que eu faço parte... Eu frequento a roda de choro do Samuca, do Conservatório. Assim como frequentamos, somos amigos da música, não somos um grupo. Frequentamos a roda de choro lá do Padre Bento. Assim como ele frequenta dezenas de outras rodas, o Ricardo também. Então, eu frequento há mais tempo a roda de choro do Samuca. E ele foi convidado para participar com a gente na próxima quarta-feira, no Festival de Inverno, que é o 2º ano. Nós vamos tocar lá, junto com a orquestra de choro do Samuca, sob o comando de uma pessoa que eu tenho um amor especial, maestro JG, que vai comandar a gente nessa brincadeira. Festival de Inverno que acontece ali no Bosque Maia, Paulo Facini, né? Facinho de chegar lá. A partir das 7 horas. A partir das 19 horas vocês estarão lá. Vamos quebrar tudo lá. Olha que maravilha. E além disso, tem comida, tem coisa, bebida, tem brincadeira para a criançada. Então vai lá, tenho certeza que você vai adorar. Repete a data? Quarta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos no palco brincando, fazendo choro com a orquestra, o grupo de choro do Samuca, sob o comando do maestro JG. E o que nós vamos ouvir agora, Kowalski? A minha? Pode ser a minha? Pode ser o samba. Eu falei, sou compositor, vou apresentar um dos meus sambas, que é homenagem a um dos meus ídolos. Que é Roberto Samuel. João Rubinato. Eu pensei João que era... Rubinato, que é um dos meus ídolos. Paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, para yarapá, yarapá, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, para yarapá, yarapá. Italiano é brasileiro nato, que poucos ouviu falar, de nome estranho João Rubinato, que nesse samba vou revelar. Lá no Bexiga
foi morador, onde batizou um tal de Ernesto, até o horário para o trem criou. E o dicionário errado que deu certo, cantou a Iracema na contramão. Fez anel com corda que criou sozinho, eu sou a Gioconda do Barão. O que fez foi prova de carinho. E ao falar de alguém lá do Bexiga, do Bela Vista e do Jaçanã, da Mariposa, do Joca e da Briga, é reviver Barbosa Dorian. Paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paraiarapá, yarapá, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paras que bum bum bum, paraiarapá, yarapá. João Rubinato, meu querido Adoniran Barbosa, Muito bom. é um né? dos meus ídolos. Eu tenho uns 200, esse é um dos especiais. Cartola, Chiquinha Gonzaga, e vamos embora, tem muita gente. Pixinguinha, Donga, O rei, né? Pixinguinha. Jacó do Bandolim e outros meninos. E falavam que o São Paulo era o túmulo do Ah, samba. não, isso aí tem uma história que deprecia a imagem de um grande nome da música popular brasileira, que não é legal. Ele estava alcoolizado, queria mais cachaça, e não deram. Aí ele falou, que parece um túmulo. E nunca foi um túmulo São Paulo. Nunca foi. Sempre teve samba, tanto é que Dona Barbosa foi campeão do carnaval na década de 50, 40, 30, 20, lá no Rio de Janeiro. Portanto, não era cemitério. Era um cidadão que estava alcoolizado e queria mais bebida. E o bar devia fechar naquele horário. Ele ficou revoltado e falou essa besteira. É uma grande besteira. Pessoal, compartilhe que você pode ganhar uma furadeira e esse tablet aqui, que é um oferecimento do nosso amigo Luciano Furlan. É um belo presente para o seu pai. Seu pai vai adorar tanto o tablet como a furadeira, hein? E tem a caneca exclusiva do nosso programa, que de tanto chorar, o Gilson vai levar uma caneca hoje. Ele chorou demais, é um bicho chorão. Quando eu falo, o pessoal reclama que eu falo muita verdade, mas ele é realmente um chorão, então vai levar a caneca hoje aqui para nós, né? Graças a Deus é chorão, né, Gilson? Ah, que não chora não mama. Falando em chorão, os tocadores de chorinho são chamados de chorões, é? Chorões. É, você é um chorão? Eu sou um chorão. Ah, muito Com bem. muito orgulho, eu sou um chorão. O maior prazer. Porra. Antes de tudo, de eu ser qualquer coisa na vida, eu sou chorão. Tem também domingo choro no Padre Bento. É. Ainda tem, não? Nós participamos daquela roda lá, que é a roda de choro do Estopa no Padre Bento. Não somos músicos daquela roda. Nós somos amigos que gostamos de roda de choro e vamos para lá e frequentamos lá. Não temos obrigação de estar, mas a gente vai, porque a gente quer estar sempre se encontrando, né? Então Sim. lá é um bom momento. Então domingo que vem também tem roda de choro no Padre Bento, das 10 da madrugada até meio-dia. Você que toca até 4 horas da manhã, chega lá para tocar, imagine. E quanto se paga, hein, para assistir? Entrada franca, e fica lá. E tem cafezinho, Isso. Das 10 da meia-dia tem o cafezinho rolando pra turma. Tem só um pagamento, Ah, que Gostar. é... Não isso, mas ir lá para apreciar a música com o devido respeito e com a devida educação, claro. quanto tempo de show que vocês fazem aos domingos lá? Quando tem jogo do Flamengo, que o Estopa é flamenguista, a roda acaba um pouquinho mais cedo. Mas quando não, aí a gente estende um pouco mais, né? Das 10, meio-dia e meia, meio-dia. A regra é das 10 ao meio-dia, né? Aí a gente sempre faz às vezes, né? Meio-dia e 10, meio-dia e 20, por ser um espaço público também, a gente tem que respeitar, porque tem outras atividades nos domingos lá também. E eu estive lá, o Kowalski, ficou bonito o espaço, todo o espaço externo e o espaço interno, ficou magnífico lá. Sim, o teatro é muito bonito todo o ambiente arquitetônico do teatro remete também ao choro, porque o teatro é da década de 30, né? E o choro era muito forte nessa época. Então, além da música assim, da época, todo o ambiente também ressalta aquela época, né? Vocês estão falando de chorinho, eu estou me lembrando daquele casal que era da Novos Baianos, que
Pepeu que toca guitarra. Foi um certo atrevimento dele usar aquela guitarra para tocar chorinho, não? Não, quem foi mais atrevido foi o filho do criador o Armandinho. Ele que inventou, o pai dele inventou o pau elétrico, né, que é a guitarrinha. E ele meteu aquele negócio no choro. Eu achei que foi bonito. Música é ele isso. É muito bom. Tem que ser criativo. O choro é muito amplo. É amplo. Muito amplo. O choro ele tem esse lado que o Kowalski falou também, que remete, a arquitetura dos anos 30 remete ao choro também, mas o choro ele está muito vivo. No hoje. Tem muito jovem tocando choro, tem muito sotaques jovem. diferentes. Sotaques, é tudo. O choro ele é muito amplo. Mostra um chorinho aí que você considere diferente dos outros. É o que? É velocidade? É solo? É o que você acha? Ó, esse aqui é Odeon, é assim, e esse é muito diferente. Tem alguma coisa assim, não? Tem alguns choros assim. Normalmente é a harmonia, né? Eles tentam são mais ousados na questão harmônica e tudo mais, né? Eu estava esquecendo de perguntar, você falou que foi em 1800, estava o nascimento do chorinho lá, mas o cavaquinho já existia nessa época ou se usava um outro tipo de instrumento? Não, é uma boa pergunta, porque o cavaquinho... Ele é recente, não é então? Muito tempo depois. O cavaquinho ele é português, né? De origem portuguesa. Ele é de origem portuguesa. Tanto que esse cavaquinho que a gente tem aqui já é o cavaquinho brasileiro, mas o cavaquinho português original, ele é bem menor mesmo. E ele é tocado com os dedos com cordas de nylon ou de tripa. Eu recomendo muito para quem quiser saber, eu não vou saber exatamente a resposta da pergunta que você me fez, mas eu tenho certeza que tem essa resposta no documentário que tem no YouTube de um grande pesquisador e cavaquinista, Henrique Cases, chamado Apanhante e Cavaquinho. Todos os lugares onde os portugueses passaram, eles levaram consigo o cavaquinho. Então ele foi nesses lugares, nesses países, e fez uma pesquisa muito profunda sobre o cavaquinho, mostrando detalhes e tudo mais, como é o cavaquinho. O ukulele é um parente do cavaquinho. O ukulele, eu nunca consigo falar ukulele. Isso. Eu ia perguntar sobre isso. Ele é uma espécie de irmão do cavaquinho? O que é? A afinação é diferente, né? Bem diferente. Né? Mas é um parente distante, mas é um parente, sim. É um parente. Como é que é a afinação do... É parecido com o do violão? Como é que é isso? Quais são os tons dessas cordas aí? Imagina que isso assim? aqui... Por favor, Kowalski. Toque só essas quatro aqui. É quase a mesma coisa, com exceção de uma nota. Essas aqui são exatamente iguais. Mesma coisa. Agora essa aqui, se fosse igual do violão, seria isso. Mas essa aqui... é um Ré, que é a mesma nota dessa aqui. Ou seja, Ré, Sol, Si, Ré. E aqui no violão, Ré, Sol, Si, Mi. E dá toda a diferença. Essa aqui é em Ré, aquela ali é em Mi. E dá uma diferença absurda. E é uma harmonia. Sabia que acabou nosso tempo, não? Você tá brincando? Verdade. Você tem que nós ia cantar umas 10 músicas aqui, tocar mais uns 20 shows. Luciano, você viu? Mas tá bom demais. Olha, tem a Tica. Tica Lacatica tá conosco aqui. Eu não gravei o nome do pessoal. O Diego. O William. Eles vão continuar aqui porque eles vão estar aqui no segundo bloco. Eu queria que vocês tocassem mais uma pra gente ir embora. Quem quiser ouvir vocês, vai estar quando? Ali em Festival de Inverno, no Bosque Maia, que dia? Quarta-feira, a partir das 19 horas. E olha... E domingo, a partir das 10 horas da madrugada, no Teatro Padre Bento. Deve ser maravilhoso, um cafezinho com um chorinho, olha que coisa, hein? Eu acho que é um programão. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Posso dar um anunciamento rápido? Por favor. Lembrando que, como o Gilson, ele me divulgou gratuitamente aqui, mas brincadeiras à parte, eu eu idealizei um projeto chamado Chorístico, que inclusive é uma expressão que a gente usa no meio do choro, um adjetivo, né? Chorístico, muito chorístico. É chorístico essa música. É muito chorístico. E, inclusive eu peguei esse adjetivo e coloquei no projeto. Vocês podem me assistir no Instagram, no YouTube também e no Facebook. Como é que eu acho você? No Instagram, chorístico. No Instagram, no YouTube
e no Facebook também. @chorístico. Chorístico, tanto no YouTube, tanto no Instagram ou quanto no Facebook também. E qual eu falo sobre o choro, essa minha paixão, um dos maiores amores da minha vida que eu tenho, e eu gosto de divulgar. E graças a Deus eu percebo que a cena do choro de Guarulhos está crescendo. Que maravilha, hein? Isso é uma beleza. E o do funk também, infelizmente. Você sabe que eu estava reparando, né? Quando eu falo qualidade, né? Essa música que eu detesto, chamada funk, ela é só assim, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. É só isso. Incrível a genialidade dos compositores desse tempo. Kowalski, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, muito obrigado. Pode chamar quantas vezes precisar, a gente... Mas não fala assim que a gente convida. E a gente vem. A gente é meio besta, a gente convida mesmo. Nosso objetivo é justamente divulgar o choro aqui em Guarulhos, né? Montamos a Roda do Padre Bento com esse intuito e com que mais pessoas, jovens, idosos, quem for, pode apreciar o choro, e quem quiser tocar também, venha tocar com a gente. Vamos terminar então com qual música, Gilson? Meu chorinho? Meu chorinho. Opa, meu O chorinho. grande Jonas Pereira Silva, que foi o grande cavaquinista do conjunto Época de Ouro de Jacó do Bandolim. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá.